Muito boa tarde a você que acompanha o programa Mais TV, primeira edição desta segunda-feira, através da tela da TV Criciúma. A partir de agora, você vai ficar muito bem informado e vai saber aquilo que foi notícia desde sexta-feira até o início desta segunda-feira. Tudo o que aconteceu, você fica sabendo a partir de agora. E é claro, a gente abre o programa falando sobre política, que hoje vem repleta de informações. A gente começa o quadro João Paulo Messer de hoje falando exatamente sobre a impugnação da candidatura do prefeito Clésio Salvaro, dada já essa informação oficial pelo juiz. Até então, nós tínhamos apenas um parecer do promotor, mas o João agora vai explicar para a gente o que aconteceu, na verdade, né? Porque havia um parecer, o juiz agora deu a impugnação. Vamos entender o caso. Como é que você está, João? Tudo bem? Tudo bem. Olá, amigos. Tudo certo, com muita informação de política, né? E, de fato, saiu no sábado pela manhã. Olha, é tão curioso esse episódio, que o cartório eleitoral começa o seu expediente às 9 horas, aliás, começa o expediente a 1h da tarde. A partir do meio-dia começa o expediente interno, 1h o expediente externo. 9 horas da manhã, o juiz eleitoral bateu lá e ligou para o funcionário do cartório eleitoral e disse, olha, abra o cartório eleitoral porque eu quero fazer a entrega do meu parecer sobre o do prefeito Clésio Salvaro. E o juiz eleitoral, Dr. Rogério Mariano do Nascimento, impugnou a candidatura. O que é isso? Ele não deu o registro de candidatura para o prefeito. Não permitiu que o prefeito tenha esse registro de candidatura, obrigando os advogados de Clésio Salvaro a recorrer agora ao Tribunal Regional Eleitoral, e depois há uma nova decisão. Quem sair perdendo nessa decisão recorre ao TSE e, por último, recorre a Brasília, no Supremo Tribunal de Justiça. Primeiro, a decisão ela não é definitiva, ela é apenas a decisão de primeira instância. O juiz, eu conversei com o juiz, Dr. Rogério Mariano, para entender melhor isso, e ele fez uma analogia com um jogo de futebol. Ele disse, é como se eu tivesse dado um cartão amarelo para o candidato e ele não poderia, e ele não pode, ele precisa levar 4 cartões amarelos para ficar totalmente fora do jogo. E o prefeito Clésio continua fazendo a campanha. Olha a confusão que isso gera na cabeça das pessoas. Porque onde está a palavra impugnação, as pessoas entendem cassação de candidatura. Não pode cassar a candidatura porque ainda não tem o registro de candidatura. Mas isso confunde a cabeça das pessoas, confunde até a cabeça dos advogados neste momento. A verdade é que ele ainda pode recorrer desta decisão e o processo vai se arrastar por mais algum tempo. Então, os adversários de Clésio Salvaro, nesse momento, comemoram o despacho, pois Clésio perdeu. Clésio Salvaro precisa recorrer para tentar reverter essa decisão. O promotor já tinha dado parecer favorável ao Clésio. O juiz deu contrário ao Clésio. Os advogados de Clésio me informaram hoje pela manhã que vão recorrer na justiça. Eles querem que o próprio juiz aqui em Criciúma, o Dr. Rogério Mariano do Nascimento, refaça essa peça jurídica, sua sentença, porque, segundo eles, ele deu a sentença que já estava mais ou menos pronta. Quando ele recebeu, os advogados fizeram as alegações finais, que os advogados explicaram item por item. E o juiz, ao dar o despacho, não teria, segundo os advogados de Clésio, analisado item por item. E teria simplesmente dito o seguinte, a lei da ficha limpa diz que é inelegível, então é inelegível, ele está inelegível. E agora recorre para o tribunal. Clésio Salvaro vai continuar na campanha, vai continuar fazendo a campanha, é aquilo que eu disse na semana passada. Faz a campanha por conta e risco dele. Pode, lá na frente, sofrer a impugnação definitiva e ficar fora do processo eleitoral. Mas isso ainda vai demorar algum tempo. Infelizmente, essa lei da ficha limpa sujou totalmente a interpretação do público leigo no assunto. E até entre os juristas, até entre advogados, juízes e promotores, embaralhou a cabeça de todo mundo. Porque não é só um juiz que decide, são vários juízes que decidem. E um pensa de uma maneira e outro pensa de outra forma. Então, instalou-se a instabilidade jurídica.
e onde há... Eu vou fazer a seguinte comparação. Na família, o neto está com... O filho mora, o pai, a mãe, mas o avô também. O avô e a avó também moram nessa casa. Aí o pai diz uma coisa, aí a mãe diz uma outra coisa, o avô diz outra coisa, a avó diz outra coisa. Como é que vai ser educado esse filho? A cabeça... E é assim que está acontecendo com essa história da ficha limpa. Tem 4 possibilidades de dizerem coisas diferentes. É mais ou menos assim, vai, não vai. Está autorizado a ir, mas não está autorizado a ir. Então o filho pergunta para a mãe, posso ir? A mãe diz, não, você não pode ir. Aí ele recorre ao pai. Aí o pai diz, não, pode ir. Ah, não, mas então eu vou. Não, mas aí vem a avó e diz, não, não pode ir. Aí vem o avô, pode. É uma confusão que, convenhamos, a justiça está neste momento com essa confusão que faz na cabeça das pessoas, prestando um desserviço ao país. Eu não sei como vai acabar isso, mas infelizmente, como é que a gente vai entender hoje? Juiz impugna a candidatura, mas ele continua fazendo campanha. Você vai entender como isso? Então, eu acho que alguma medida tem que ser adotada. Existe uma coisa que chama-se, no direito de efeito vinculante, ficha vinculante, ou seja, aí torna a regra, pode ou não pode. Todos os casos assim, não pode. E isso o Supremo não fez. E criaram uma confusão que embaralhou a cabeça de todo mundo. Agora, se você falar com um, ele vai dizer, viu, o prefeito está fora. Se falar com o assessor do prefeito, aqueles que torcem pelo prefeito, viu, o prefeito está na campanha. E como é que aquele ouvinte, que não está acostumado com todas essas informações, cidadão lá do bairro, que diz o seguinte, olha, estão pedindo para que eu tenha consciência do meu voto, então eu vou pensar bem sobre o meu voto, eu vou decidir com muita consciência, vou começar a pensar hoje no meu voto. Aí ele olha, pois o prefeito não pode disputar a eleição. Aí ele fecha o jornal, ele desliga a televisão ou desliga o rádio, aí passa o candidato na frente perguntando para ele, eu quero o seu voto. Como é que ele vai entender isso? Não é uma confusão, né? Ô João, inclusive acerca desse assunto ainda, uma pergunta do nosso internauta, através do nosso site, e que várias dúvidas surgiram a partir do momento dessa decisão, e sabemos que o prefeito continua fazendo a sua campanha à base do que entendemos por liminares, né? Até que seja propriamente julgado lá no final. Agora, o que acontece? Se o candidato impugnado ganha a eleição e depois o Supremo decide que ele não pode assumir, quem assume? O vice ou o segundo colocado? Ou se faz uma nova eleição? Se for depois da eleição, a decisão assume o segundo colocado. Só haverá uma nova eleição se ele fizer mais de 50% dos votos. Senão, quem assume, como tem 5 candidaturas, é muito pouco provável, seria muito difícil alcançar os 50% dos votos válidos. Então assumiria o segundo colocado. Eu tenho uma tese aí nessa questão de estratégia de eleição. Eu outro dia escrevi no jornal que a candidatura em Criciúma vai se definir, pode ir até o final com a eleição. Eu tenho que tomar cuidado aqui na televisão, tem algumas coisas que eu posso escrever no jornal e na televisão eu não posso dizer, né? Então, mas eu escrevi no jornal outro dia, até porque nisso a legislação é diferente. No jornal, por exemplo, eu posso escrever e dizer que eu gostaria, que eu vou votar no fulano. Na televisão eu não posso falar isso. Não pode falar. Não posso falar isso. Então, o que eu comentei outro dia no jornal, infelizmente eu não posso falar aqui, sob risco de eu ser interpretado como fazer referência ou campanha para um ou para outro candidato. Mas, em síntese, eu fiz um comentário a respeito disso. Analisei esse cenário e quais as consequências que teria esse cenário. Mas pode, sim, a decisão ficar para depois das eleições. Além da candidatura do prefeito, né, a gente tem aí no processo também alguns vereadores. Gostaria que você falasse desses casos. Vamos a alguns desses casos, então.
São 3 aqui em Criciúma. O vereador James da Silva, que é do PMDB, e que é presidente do Centro Social Urbano, mas se desvinculou do Centro Social Urbano e aí tem dúvidas com relação à data. Ele tem prazo para sair, teria saído depois daquela data, segundo uma placa de inauguração, e o juiz está analisando isso, se vai ou não deferir a candidatura dele. Depois tem o vereador Edinho do Nascimento, que também tem procedimento jurídico, tem processo jurídico, e o promotor deu parecer pela impugnação. No caso do James, o promotor deu favorável ao James. O juiz é que está analisando agora. No caso do Edinho, o promotor deu desfavorável ao Edinho. O Edinho já teria dito que aí coloca a filha dele de candidata, não vai recorrer a Brasília ou a Florianópolis. E depois tem o caso do Edilson. Esse é emblemático, porque ele é muito parecido com esse caso do prefeito Clécio Salvaro. Também é porque ele está hoje inelegível dentro daquele prazo de 8 anos. Só que o do Edilson vence daqui a alguns dias. E aí a dúvida é, quando acontecer a eleição já terão passado os 8 dias, mas a concessão da candidatura é agora. Então, o juiz não se manifestou, não tem despacho final ainda sobre Edilson, Edinho e o James. Pelo menos do Edilson e do Edilson e do Edinho saem hoje, no final da tarde, essas decisões. Do James pode não sair ainda hoje, mas esses também estão pendentes de julgamento. Mas eles têm a mesma possibilidade de recorrer. Só que normalmente a majoritária, o candidato a prefeito, ele recorre. É mais dinheiro investido, é mais advogado, contratado. E vereador normalmente desiste na primeira ou no máximo em segunda instância, que seria o recurso para Florianópolis. No Morro da Fumaça também temos impugnação. Tem um pedido de impugnação e lá, eu hoje, às 2h da tarde, eu vou conversar, porque eu hoje dei uma informação que em Morro da Fumaça o PPS está na coligação do PMDB, mas está analisando, não está satisfeito, estou insistindo no nome do Claudio Honor de Vasconcelos, ele teve até agora o parecer de impugnação do promotor público, a justiça numa primeira instância pode pedir a sua impugnação, mas já o advogado dele disse que vai conseguir reverter isso. Hoje à tarde tem até uma reunião, o pessoal pediu para falar comigo pelo que eu escrevi, pelo que eu falei, tanto na televisão, na rádio. Eles querem argumentar, mas eu tenho a informação que o PPS estaria até ameaçando deixar a coligação com o PMDB se insistisse com o nome do Claudio Honor de Vasconcelos, que é o nome do PMDB, porque teve num primeiro momento o seu nome impugnado, mas que também pode recorrer para o TRE, para o TSE, depois de sair a decisão aqui, TSE e também para o Supremo. Então tem muito tempo ainda pela frente, não vejo um motivo assim tão rapidamente para desistir da candidatura ou para mudar do candidato, mas está turbulenta a coisa lá. Essa decisão deve sair entre hoje e amanhã em Morro da Fumaça. João, agora só uma dúvida aqui, a respeito ainda desse assunto tão debatido que é essa questão da ficha limpa, das impugnações, né? A gente sabe que para o cidadão ser candidato, ele tem que ter um registro de candidatura, né? Candidatura, exatamente. E aí a gente, vamos fazer uma figura aqui, se o da majoritária, se o candidato a prefeito for impugnado, e se agora ele decidir trocar o cargo, como é que funciona? Ele tem que botar alguém que já está no partido, que já é um candidato a vereador, por exemplo, ou vice, como é que funciona essa troca? Ou não pode trocar? Não, ele pode trocar. Pode trocar até em cima da hora. Agora não pode fazer substituição para alguém que não está filiado no partido, que não tenha 18 anos, que seja brasileiro nato. Tem que preencher aqueles requisitos mínimos necessários para ser candidato. Tem que estar num partido que está naquela coligação. Não pode, por exemplo, pegar um candidato de um partido que não está naquela coligação. Pode até ser de outro candidato, de outro partido, mas tem que estar naquela coligação. Tem que estar homologado naquela coligação. Tem o caso do Décio Góes ainda na Praia do Rincão. Sim. Que também deve sair entre hoje e amanhã a decisão. E a impressão que eu tenho é que Sara está aguardando a decisão do Edilson Medeiros, que é o mesmo processo. Se vai ou não pedir a impugnação de Décio Góes. A todo mundo na expectativa. Eu liguei agora, pouco antes do meio-dia, não tinha nenhuma informação a respeito desse assunto ainda. Mas de Décio Góes também a definição sai nessas próximas horas, se poderá ou não, se vai ou não vai ter impugnada a sua candidatura. Vamos que tenha acontecer a mesma coisa que o prefeito Clécio Salvaro. Vai recorrer
e continua fazendo a campanha. Para a gente encerrar, vamos passar alguma informação de Cocal do Sul, que o telespectador nos liga? Em Cocal do Sul, normalmente a gente tem muitas ligações, né? E em Cocal do Sul, o parecer já foi dado em favor do Aldo Furlan. Me parece que lá a opção, a peça que teria sido escolhida não foi a melhor, encaminhada da melhor forma, teria ficado fragilizada a peça jurídica, né? Um motivo, uma alegação, e que por isso o Aldo continua candidato. Então estão todos no páreo no município de Cocal do Sul. Para ter as informações na íntegra, você pode ler o Jornal da Manhã na página 3, porque lá você tem a informação com nomes, com sobrenomes, né? Coisas que a gente não pode falar na televisão, você pode ler no Jornal na página 3, a coluna de João Paulo Messer todos os dias. Na Rádio Eldorado, a partir das 7 horas da manhã no programa João Paulo Messer, ou ainda no site, que também no site é liberado também, né? Também, né? Também. O site também é liberado e o jornal sai amanhã com uma pesquisa do Instituto MAPA. Amanhã tem pesquisa.